Eu quero tomar as escrituras em Provérbios, capítulo 18. 16, aliás, o verso que é o 18. Somente um versículo. E que desejo que vocês, cada um que nos ouvir, pare. Você que vai ouvir a pregação, ouvir a fita no futuro, hoje, assente, tranquilize, dê toda a tua atenção, abra o teu coração e Deus irá te beneficiar. Que seja para a nossa orientação, para que saibamos como caminhar diante de Deus. Verso 18 nos diz assim: a soberba, é o orgulho, né? Precede a ruína. Quer dizer, antes da queda, tem essa elevação pessoal. E a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Assentai-vos. Eu daria um pequeno título para a nossa palestra nessa noite. Seria este o título: procure andar sempre com humildade. Você pode repetir comigo? Vamos todos? Procure andar sempre com humildade. Outra vez. Diga para você mesmo agora. Procure. Amém? Você poderia pôr o seu nome neste conselho? Assim, eu vou dizer para mim: procure andar sempre com humildade, Febrônio. Você poria o seu nome? Então diga: procure. Eu não ouvi o Enio dizendo Enio. Todos têm que dizer o seu nome. Diga para você isso aí. Vamos de novo? Deus ouviu, né? Que Deus abençoe, que os céus digam amém. Irmãos, este é um fato real, histórico. Se você olhar pelos anais da história, você vai ver isso de uma maneira a miúda sempre acontecendo. Pessoas se elevam, são abençoados por Deus e daqui um pouco mergulham na escuridão, na vergonha, desaparecem. Porque é difícil, muito difícil, uma pessoa ela se manter naquele espírito que ela começou. Mesmo as Escrituras nos dizendo que devamos permanecer da maneira que fomos chamados. Aquela maneira simples, dependente de Deus e sempre buscando com ânsia as coisas de Deus. Nós vamos olhar pela história, e há pouco tivemos essa mensagem, nova mensagem, influências, né? Influências. É a terceira mensagem influência pregada pelo irmão Brana. E nessa mensagem é tomado o rei Uzias.
E vocês veem sobre o rei Uzias em 2 Crônica, capítulo 26. Ele subiu ao trono depois que seu pai Amazias morreu. Amazias era um verdadeiro crente, servo de Deus. E Uzias viu como Deus abençoou seu pai, e apesar de ser um jovem adolescente, ele propôs seguir a Deus. E as Escrituras nos diz que ele se deu a buscar o Senhor, Deus, nos dias de Zacarias. Então, Deus o abençoou, ele simplesmente se tornou um homem famoso, Israel se tornou, vamos dizer, Judá se tornou uma nação grande, respeitada, e não houve nenhum inimigo, seja filisteu, seja quem quer que seja, que parasse diante de Uzias, porque Deus estava com ele, Deus o abençoou, a nação prosperou, enriqueceu, o povo vivia feliz, de modo que Uzias, para o lado que ele olhasse, ele via sucesso. Deus lhe deu sucesso sobre sucesso, sabe? Mas é justamente nesta hora de sucessos é que as coisas podem acontecer. E nós vemos ainda neste capítulo 26, que nos fala sobre Uzias, que ele foi atacado de lepra. E lepra era uma doença que levava a pessoa a ser excluída da própria casa, da própria família. Tinha que viver em solidão, à parte, porque a lepra, ela era um tipo hoje do pecado. E aqueles leprosos antigos, que era excluído da sua cidade, da sua família, eles, por obrigação, tinham que dizer, quando via que alguém, de uma maneira simples, sem saber, eles tinham que avisar: imundo, imundo, imundo. Então as pessoas sabiam que não podia ir por ali, que ali tinha pessoas leprosas. Era terrível, era muito temida a lepra. E a Escritura nos diz que este rei, ele se tornou leproso, e ele teve que ser colocado fora do palácio, fora da sua família, e foi viver em uma casa à parte, em solidão. Vamos dizer, não podia abraçar mais os seus netos ou bisnetos, não podia mais ver seus filhos, estar com sua família. Agora, você pergunta, por quê? E ele era um grande e abençoado homem de Deus. Mas a Escritura nos diz assim: mas, havendo-se já fortificado, quer dizer, ele consolidou o seu reino. Vamos dizer, ele viu que ele estava garantido. Garantido, vamos dizer, como muitos hoje, financeiramente, com seu ciclo de amizade, com sua família bem estruturada. E ele havia sido fortificado, não via nenhum adversário à altura para lhe fazer frente. Ele sabia que Deus o havia abençoado. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Se orgulhou, né? E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele era um rei, ele não era um sacerdote. Ele não podia fazer isto.
Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele e com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, quer dizer, corajosos, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou. Ele era o rei. Quem podia chamar a atenção dele? Lhe repreender? Ele fazia o que ele queria, mas aqui ele estava entrando em uma área que não lhe competia. Isso me faz lembrar de homens que tomam o ministério quando não é chamado para isto. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, não foi contra Deus, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu a testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Este é o triste fim de um homem que tinha sido em cada passo dirigido, abençoado, crescido pela graça do Senhor. E isso nos vindica o que nós lemos, que antes da queda sempre vem essa exaltação, esse orgulho, esse nariz empinado. Como diz aqui, e havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o seu Deus. Quer dizer, pecou. O orgulho é um pecado? Sim, o orgulho ele é um pecado. Ele já é uma queda. Mas é somente esse personagem dentro da Bíblia que nós podemos apontar? Irmãos, há muitos, muitos. Mas Jesus disse que por 2 ou 3 testemunhas é o suficiente, né? Eu vou tomar o rei chamado Nabucodonosor. Daniel viveu nos dias deste grande rei. Este rei de Babilônia dominou o Egito, dominou o mundo. Ele dominou todas as nações. Ele se tornou, vamos dizer, a única potência, o único poder de então. Ele destruiu Jerusalém e levou cativos muitos dos filhos de Israel. E entre esses cativos ali estava Daniel. Este rei, ele teve um sonho que lhe perturbou muito. Você vai ver isso em Daniel capítulo 4. Ele sonhou que uma grande árvore, imensa árvore, que ia até os céus, vamos dizer, se perdia no meio das nuvens. As suas copas, havia frutos com abundância, e os pássaros se aninhavam, viviam nos seus galhos. E os animais e todos viviam debaixo daquela árvore. E dela então estava o fruto que alimentava a todos. Havia abundância. Mas as pessoas esquecem que
tudo vem da mão de Deus. Pilatos disse para Jesus: não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te matar? Jesus disse: nenhum poder teria se o Pai não tivesse concedido. Então Nabucodonosor teve esse sonho, se perturbou, chamou os seus sábios, adivinhos, astrólogos, para que interpretasse para ele o sonho. Porque neste sonho veio um vigia, um santo anjo, e disse: corte a árvore, corte os seus ramos, afugente todos que estão debaixo dela, e prenda este tronco com correntes, até que passe 7 tempos, que seria 7 anos. Nabucodonosor ficou perturbado, ninguém pôde decifrar esse enigma, esse sonho. Lá veio Daniel novamente. E Nabucodonosor disse: Daniel, eu sei que em ti há o espírito dos deuses santos, e que nada é misterioso para ti. E ele contou o sonho a Daniel, e Daniel ficou um tanto perturbado, porque o sonho era contra o próprio rei. E o rei disse: olha, em outras palavras, não tenha receio de declarar o significado. E Daniel disse: esse sonho é para a alegria dos teus adversários. Essa árvore é você, que o Deus dos céus te abençoou, te fez prosperar, te deu todas as nações da terra. E você eleva quem quer e abate a quem quer. Nada pode fazer frente a ti. Mas essa interpretação, irás perder o teu reino, irás para o campo viver 7 anos. Quer dizer, você vai ficar louco, você vai ficar desnudo, você vai comer capim como boi, seus pelos irão crescer para lhe aquentar no inverno, suas unhas se tornarão, você vai virar, em outras palavras, um tipo de um lobisomem. Mas Daniel deu um conselho para o rei. Vocês vão ler no capítulo 4. E Daniel disse: ó rei, aceita o meu conselho, para que você possa evitar essas coisas, né? E desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O rei ouviu. Eu não sei se ele ouviu aquele dia, aquela semana, aquele mês, mas passou 12 meses, a coisa se cumpriu. E todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Aquilo foi feito por mão de escravos. Aquelas 7 jardins, os 7 jardins suspensos de Babilônia. O jardim suspenso de Babilônia é tido como uma das 7 maravilhas do mundo. Nabucodonosor fez. Ele disse: não fui eu que fiz tudo isso, esta grande obra. Quer dizer,
E, e o rei disse, e a Bíblia diz, e ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. O que disse a voz? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. O que aconteceu ali? O homem ficou louco na frente de todos seus grandes, seus ministros, seus generais. O homem ficou louco, quem sabe? Começou a urrar como um boi, a chifrar, investir nas pessoas e berrando. O que aconteceu com o rei? Olha bem. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas no fim daqueles dias, quer dizer, 7 anos, o homem doido, varrido, vamos dizer, varrido, um louco, ele diz, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Ele aprendeu a lição, né? Cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora que ele foi abençoado mais, né? Com a humildade a pessoa é abençoado muito mais. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. São fatos. Antes da queda, a pessoa cresce, empina o seu nariz, como dizemos aqui, sobe nos saltos, se torna altivo, não ouve conselho, não ouve orientação, pensa que pode fazer tudo como quer, da forma que quer. E tomando mais um ainda, irmãos, ainda do Velho Testamento, vamos tomar o diabo, Lúcifer. Você diz, mas Lúcifer? Sim. No livro de Ezequiel, capítulo 28, nós temos uma profecia contra o rei de Tiro,
que na verdade era um tipo de Lúcifer. Deixa eu só ler isso aqui. A partir do verso 12, Deus disse ao profeta: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a sua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim. O diabo era um querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, quer dizer, ele se orgulhou. Esse querubim, esse anjo, o querubim é aquele anjo que está junto a Deus, a mão direita de Deus. Entende? Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Palavra Satanás quer dizer anjo de luz. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhes para ti. O que disse ele? Ele disse: serei como Deus. Ele se exaltou. O diabo ele não permaneceu na posição, esse querubim, Lúcifer, ele não ficou no lugar que Deus colocou ele. Muito privilegiado. E lembra que Deus fez dois seres com sabedoria, que é o homem e os anjos. Este querubim simplesmente induziu 1/3 dos anjos, quer dizer, de 3, ele induziu um deles para lhe seguir. Ele disse: serei como Deus, serei adorado. Foi o que ele tentou que Jesus fizesse: me adore. Então, ele não se contentou com aquilo que Deus lhe fez, lhe deu. É o que muitos não se contentam com o que Deus lhe deu. Deus lhe deu bênção, Deus lhe fez crescer, Deus lhe fez prosperar, Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu uma bela casa, Deus lhe deu carros, Deus lhe deu uma família. Seja sempre grato e humilde. Não faça como o diabo, que por causa das bênçãos, ele simplesmente se exaltou. Uzias também se exaltou. Nabucodonosor também se exaltou. Por isso eu volto a dizer: procure sempre ser humilde. Não esqueça da tua raiz, não esqueça da tua origem. Não esqueça de que és pó, de que és menos do que nada. Aleluias. Irmãos, é difícil andar sempre com humildade. Tudo começa sempre, tudo
começa de uma maneira tão pequena, tão humilde. Não é errado o começo. Errado é sair fora deste princípio. O próprio irmão Branham, o profeta mensageiro, nos disse que Deus tem tido problema, dificuldade, dele encontrar homens a quem ele possa abençoar e que esses homens possam se manter humildes. E ele diz: seja você um dom ninguém, mas logo que Deus começa a abençoar, dá dons para alguém, dá sabedoria, dá entendimento da sua palavra, a pessoa começa a se inchar, começa a querer. Eu recordo que eu li no meu primeiro ano escolar, tinha uma historinha de um sapo que olhava o touro, grande, bonito, forte, e ele dizia: eu quero ser como esse touro. E ele começou a se inchar, e dizia: já estou do tamanho do touro? E foi até que, pum, explodiu. É isso que acontece. Por que tantas pessoas que têm uma carreira tão maravilhosa, um princípio exemplar, maravilhoso, um ministério maravilhoso, abençoado? Mas aí é onde vem o irmão Branham na mensagem A Influência de um Homem sobre Outro, diz: eu tenho sabido de servos que eles se acham tão seguros com o povo, com o seu povo, que ele diz: eu posso fazer qualquer coisa que eu queira e o povo me deixa passar. Age sem consideração com Deus, sem consideração com o povo, porque são abençoados, prosperam. Vamos dizer, começa o seu trabalho ali numa esquina, de uma maneira simples, humilde. Às vezes não tem quase nada para comer, para calçar, para vestir, num porãozinho cheio de barro, mas não esqueça da vossa origem. Não esqueça da vossa origem, porque o dia que esquecerem já estão caídos. Começa com um ministério simples, com uma mochilinha nas costas, 3 mudinhas de roupa. Não esqueça da sua origem. É isso que nós temos que colocar em nossos corações. É isso, querida igreja. Deus tem tido problemas. O sucesso, o que faz o sucesso? Para onde vai tem vitória, para onde vira tem sucesso, tem bênçãos. Nada pode parar de pé diante dele ou dela. Enquanto você está bem com Deus, mantenha-se bem com Deus diariamente. Olha bem, não é o passado que é a prerrogativa de sucesso no futuro. Você tem que viver a cada dia para obter a tua bênção. Não é porque foste bem sucedido, fosse isso, fosse aquilo, que isso é uma garantia lá na frente. Não, não é. Lembre, o sucesso ele cega. Cega. E como eu disse, tudo começa de uma maneira tão simples. Vamos tomar, olha a história de cada uma dessas grandes igrejas, grandes denominações, que conta com milhões de pessoas. Vamos tomar em nosso país a Assembleia de Deus.
Começaram ali em Belém, Pará, que é um lugar difícil até hoje, calcula, há 100 anos atrás. Começaram Daniel Berg e Gunnar Wingren. Um trabalhava enquanto o outro distribuía a Bíblia, tentava evangelizar. Iam a pé por todo canto e falando com aqueles ribeirinhos. Mas se achavam na vontade de Deus e Deus abençoou. E dali se espraiou essa mensagem. Pelo Nordeste, veio para a capital, Rio de Janeiro. E tomou conta do Brasil e se foi para o Brasil afora. De entre os trabalhos e missões, é difícil encontrar um paralelo como essa obra pentecostal realizada no Brasil. E o que aconteceu? Aconteceu o mesmo com Israel. Deus disse: eu te encontrei como uma mulher desamparada no deserto, eu te acolhi, te abençoei, te alimentei com o melhor do trigo, o melhor da uva, o mosto, que é o vinho, né? E tu cresceste, engordaste, ó Jesurum. Que é Jesurum? Aquele jumento montês. Ficaste roliço e deste coice, desprezaste a tua rocha. Creio que é Deuteronômio 32. A história de Israel sempre foi assim. E a história dos seres humanos a quem Deus tem lhe dado, a maioria terminaram em fracasso. Não culpe a Deus. É porque antes da queda, existe essa presunção, esse orgulho, esta grandeza. E a presunção, ela cega a pessoa. Uma pessoa, irmão, orgulhosa, sabe que ela não dá devida atenção às suas debilidades? Porque o sucesso segue, sempre está indo de bom para melhor. Mas lembre-se, os teus demônios, vamos dizer, as tuas fraquezas, as tuas debilidades, os teus elos fracos estão aí. Sim, eles estão aí. Você conhece bem o teu coração. Você conhece bem aonde estão as tuas fragilidades, aonde estão as tuas debilidades. Mas o orgulho não deixa ver isso de um modo sincero diante de Deus. Pessoas simplesmente tampa, cobre e passa a considerar somente o sucesso, as bênçãos. E aqueles demônios, essas debilidades estão ali, vão tomando corpo, tomando espaço, e quando vê, lá está a ruína de Uzias, lá está a ruína de Nabucodonosor, lá está a ruína de Lúcifer, lá está a ruína de tantos que poderíamos nomear. Mas só aquilo da Bíblia do passado, olha ao teu redor hoje. Porventura não deixa de ser uma mensagem, o fracasso de alguém, a derrota de alguém. É Deus mostrando-nos, dando-nos uma mensagem. Não vá por aí. Deus abençoa, a pessoa vai crescendo, prega bem, sai bem no púlpito. Acha que ninguém é como ele, não precisa orar, não precisa buscar inspiração, confia só no dom. Entende? Faz com que o povo levanta
e acha que porque Deus lhe deu algo para pregar, lhe dá unção para pregar, você deixou de ser homem? Você não tem mais elos débeis, fracos? Por que tem tantos que caíram com mulheres em adultério? Por quê? Você acha que você tem altura, irmão? Não, eu posso ver isso aqui. Eu posso entrar nessa área da acesso pessoal aí, onde está cheio de demônios. E não há quem tome fogo no seio que não se queime, é advertência bíblica. Então acha que você está por cima de qualquer pecado, de qualquer dificuldade, de qualquer tentação? Você sabe quem você é. Eu sei quem é o Febrônio. E se tem que cuidar de alguém, o Febrônio tem que cuidar de alguém, é chamado Febrônio. E se você tem que cuidar de alguém, é de você mesmo. Porque o sucesso de hoje não quer dizer que será o sucesso de amanhã. É o que a história nos mostra. Então, temos, pastor, que preocupar com nossas debilidades? Sim, irmãos. Ela nos ajuda a viver de cabeça baixa. Ela nos ajuda a sermos humildes. E quando você esquece de olhar para essas suas debilidades, eu não sei se a sua debilidade é a língua, é os pensamentos, sei lá, alguma outra coisa, é o teu temperamento, eu não sei quais são, mas você sabe. Você sabe. Por que não dá mais atenção a elas? Porque deveria dar, porque elas vão te ajudar a ser mais humilde, a ser mais prudente, a ser mais cauteloso, a ser mais perdoador, mais complacente. E a pessoa que não se preocupa de olhar antecipadamente as suas pedras de tropeço, as suas debilidades, os seus elos mais débeis, irmãos, é como diz, é batata, é 2 mais 2 é 4. Amanhã estará prostrado à beira da estrada. Porque antes da queda, vem este orgulho, esta soberba, essa altivez. Pessoas pensam que estão acima das debilidades das pessoas comuns, dos demais irmãos. Acha que está acima de outros ministérios, acima de qualquer pessoa. Pensa que a sua família está acima de todas as famílias. Como dizia o poeta Gioia Júnior, a vida é uma gangorra. Sobe, desce, desce, sobe. Tu não deves de me sorrir quando estás subindo, porque terás que descer quando eu tiver que subir. Porque Deus te deu uma família linda, abençoada. Mantenha ela na posição para continuar sendo abençoado. Não use o teu dedo em riste para condenar, para julgar aquela que está passando por lutas. Porque Deus te deu uma situação financeira confortável. Porque Deus te deu um casamento abençoado. Conserve-o. Conserve-o. Não queira dirigir ele conforme a modernidade de hoje, o espírito feminista e assim por diante. Conserve-o, siga o conselho da Bíblia. Mas as pessoas
orgulhosas, elas sempre pensam que sabe mais, que está por cima, que tem mais do que os demais. E age dessa forma. E os que estão de fora vêem melhor do que a própria pessoa. Porque a pessoa orgulhosa, ela raramente percebe que a sua própria altivez, que o seu próprio orgulho é o seu problema. Ela não percebe isto de uma maneira clara. Ela engana a si mesma. Pensa que nada poderá acontecer com ela. Essas pessoas, geralmente, elas são facilmente enganadas pelo diabo. A verdade é que já está enganada, já está caído. O que falta é acontecer. No seu espírito já está caído. Quem está de fora, como eu disse, vê melhor. Vê melhor. Mas o orgulho pessoal, ele não deseja ser ajudado. Por isso essa pessoa não pergunta para ninguém. Mesmo que ela confie neste alguém, ela não pergunta. Será que, irmão, minha irmã, minha esposa, meu marido, meu pastor, meu companheiro de ministério, Deus me deu um ministério frutífero, abençoado, tal, mas será que eu não estou indo longe demais, andando com altivez? A verdade é que a presunção, o orgulho, ele cega. Mesmo que você tenha os sinais de advertência e mais sinais, mas nem isso dá atenção. Não dá atenção. E sempre existem sinais de advertência. Pode observar nas estradas onde há os acidentes. Se não está cheio de sinais antes de chegar naquele lugar onde houve aquele acidente. Não obedeceu, ultrapassou fora da linha, não obedeceu a curva fechada. A imprudência. Por quê? O carro, olha, eu piso, ele vai lá em cima. Agora um Fulquinha, se pisar muito, ele funde o motor, né? Não vai. Mas cuidado com as coisas possantes, com sucessos da vida. Igreja, temos que ter cuidado. Não é porque vamos para um lugar bonito, espaçoso, melhor, vamos andar de peito estufado. Somos a maior, melhor, mais bonita e mais grande igreja da cidade, ou isso, aquilo. Deus não valoriza isto. Deus valoriza esse espírito de humildade e dependência. É isto que acontece. Vamos observar o que Deus nos deu. Vamos receber sempre o que Deus nos dá, seja hoje, amanhã e o sempre. Se nós encontrarmos favor em Deus, Ele irá nos dar coisas que nem podemos calcular, pensar. Se mantermos nossos corações humildes e olharmos para Deus. Você que vem à igreja para exibir o teu vestido, a igreja não é lugar de desfile, não é, como é que diz essa passarela? Não. Você tem que vir com seu coração para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, antes da queda,
sempre existe esse espírito altivo. Mas eu quero terminar dizendo para cada um aqui: olhe sempre para dentro de você. Olhe sempre para dentro de você. Eu estive vendo sobre a vida de Hitler. Ele era tão amoroso com as crianças. Ele tinha um cachorro que era a vida dele. Ele era tão dócil. Mas quando ele falava com seus generais, com seus grandes, ele tinha que ser ríspido. Ele tinha que ser o homem falível. Por que ele não combinou a humildade, a educação dele com esse poder? Alguém questionou a esposa dele, mas ele é tão manso, tão educado, tão fino com as pessoas, por que eles têm que ser assim com os demais? A mulher disse, é porque ele é o Führer. Quer dizer, ele é o chefe. Quantos chefes de casa agem igual dessa forma, né? Não pode agir com educação, com fineza, com sua pequena, em casa, com seus. Lá fora se desmancha. Em casa é o porco espinho, né? Onde encosta está espetando. Então, olhe para dentro de você sempre. E reconheça as tuas fragilidades. E olhe para os exemplos que nos rodeia, de homens e mulheres, que fracassaram, mas também pessoas que venceram. Eu tenho um grande exemplo a quem eu olho hoje. É o meu pastor. Ele é o mensageiro que Deus enviou para esta era. Ele é um profeta. Eu não olho para ele só no púlpito, não. Eu olho para as atitudes dele, para a vida dele, para os exemplos dele. E teve um historiador que chegou a dizer: nunca houve um homem que andou com tanto poder e com tanta humildade ao mesmo tempo. E todos tiveram que reconhecer que ele terminou a vida, sua jornada terrena terminou com um sucesso mesmo. Ele nunca esqueceu a sua origem. Ele nunca esqueceu a sua debilidade. Ele nunca esqueceu de ser sincero. Ele nunca esqueceu de confiar em Deus, de depender de Deus. Olhe para este exemplo. O dia que tirarmos os nossos olhos dos exemplos que Deus colocou diante de nós, é o dia que vocês, igreja, se perderá. Irá por outros caminhos, por outros rumos e chegará em outros lugares. Vamos, como nos diz as Escrituras, atentar com mais diligência para o que temos visto e ouvido. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olhe para Paulo. Olhe para Jesus, olhe o exemplo. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, olhe para mim, tome o meu exemplo. Sendo nos dizem Filipenses, como Deus não estando, Filipenses 2, na imagem de Deus, não usurpou-se como Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. O que fez Jesus? Ele se rendeu para aquele que estava dentro dele. E o que devemos fazer é nos render para aquele que nos chamou, para aquele que habita em nós.
esquecer a coisa de fora. E ele, sendo na forma de Deus, não usurpou-se como Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Aleluias. É dessa forma que chegaremos lá. Então, concluímos lembrando a vocês, procure andar sempre com humildade. Você está perdendo aquela humildade? Você aprendeu a responder? Não é esse o caminho. Não é esta forma que Jesus venceu, que Paulo venceu, que William Branham venceu. Que Deus nos abençoe a ver isso e andar nisso. Fiquemos de pé. Incline sua fronte. Pai eterno, Deus querido, nós vivemos em um mundo onde o orgulho é aplaudido. Pai, ajuda-nos, Senhor, a andar em simplicidade de coração. Não por conveniências, mas que sejamos reais. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós não sabemos qual é o nosso futuro, mas confiamos a nós mesmos neste futuro, porque o Senhor tem o futuro na mão. Ajuda-nos a ocupar aquela posição que sempre te agrada, Pai. E se eu tenho estado fora, ou se a minha irmã tem estado fora, ou algum irmão, puxa-nos, Senhor, para o nosso lugar de origem, aonde o Senhor se agrada, aonde o Senhor tem prazer. Pai, olha por esta igreja, guarda ela, não importa quanto sucesso ela possa ter, quantas vitórias possa obter, mas que sempre possa reconhecer que isto vem de Ti. E sem Ti, como disse o Senhor, sem mim nada podeis fazer. Pai, que cada um reconheça isto, e que ninguém venha bater no peito e se achar que é melhor, ou é mais do que quem quer que seja. Pai, dê graça a cada um usar da honra que Tu deste, mas usar com humildade, usar da maneira certa. Em nome de Jesus Cristo, abençoe os pastores. Oh Deus, o diabo está aí para enganar, mas que eles possam se manter humildes, simples diante de Ti. E se alguém tem se elevado acima do povo e pensado que é mais do que alguém, que possa cair em si, se arrepender. Oh Deus, e ter aquela posição que o Senhor tem condições de continuar abençoando. Abençoa, Senhor, nossas crianças, nossas famílias. Eu peço, toma-nos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que a graça